Vamos lá então, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre cálculo vetorial. Então, nós já concluímos a revisão de álgebra, tá? Com a aula passada. Na aula de hoje, a gente começa então a estudar os conceitos de cálculo. Ok? Inicialmente, aí, um breve histórico, né? Só apresentar um pesquisador aí que contribuiu para o estudo do cálculo. Depois nós vamos definir o que é comprimento diferencial, área diferencial e volume diferencial para os três sistemas de coordenadas que nós estudamos na aula passada. Tá? Ou seja, para o sistema de coordenadas cartesiano ou retangular, para o sistema de coordenadas cilíndrico e para o sistema de coordenadas esférico. Okay? Esses conceitos são importantes para o estudo do eletromagnetismo. A gente calcula muito volume, muita área. Tá? E muitos comprimentos também. Nos três diferentes sistemas de coordenadas. Tá? Tem que revisar esse conteúdo e exercitar ele, tá? Para que ele fique automático, vocês não percam tempo, nem cometam erros aqui na parte de cálculo. Não é difícil, mas tem que treinar um pouquinho. Bom, em relação ao histórico aí, talvez vocês já tenham ouvido falar desse pesquisador, George Gabriel Stokes, que viveu lá no século XIX, iniciozinho ali do século XX. Tá? Um irlandês, físico e matemático. Ele estudava principalmente a parte de matemática aplicada, por isso físico, né? Então aplicava em problemas. As principais contribuições dele aí foram na parte de mecânica dos fluidos e fluidos viscosos, mas ele também contribuiu para a parte de cálculo. Okay? Muitas descobertas receberam o nome dele, em homenagem, né, ao Stokes. No nosso caso específico aqui, tem um teorema que a gente usa, que é o teorema de Stokes, na parte de cálculo, que serve de linha. Tá? Quando a gente tem uma superfície, uma área, a gente tem uma linha no contorno dessa área. Então dá para transformar um tipo de integral no outro. Essas integrais, o teorema de Stokes, ele é usado na dedução das equações de Maxwell, aquelas 4 equações que eu apresentei na primeira aula para vocês. Tem uma das equações que usa o teorema de Stokes na sua dedução. Okay? Então a gente vai voltar nele de novo. Qual é a de Stokes na solução de exercícios? Tá? Então, ele está só restrito à parte teórica da nossa disciplina. Bom, comprimento, área e volume diferenciais, pessoal. Então, a gente vai definir o que é comprimento, área e volume diferenciais para os três sistemas de coordenadas. A aula de hoje ela é bem simples, bem direta, a gente encerra ela com um exemplo, tá? Usando esses conceitos. Então, primeiro, para o sistema de coordenadas cartesianos, acredito que ninguém aqui vai ter grande dificuldade no sistema de coordenadas cartesianas. As dificuldades começam a aparecer no cilíndrico e um pouquinho mais no esférico. O que é deslocamento diferencial ou comprimento diferencial, se vocês quiserem chamar também, no sistema de coordenadas cartesianas, pessoal? Então, aqui eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. Okay? O ponto A está nas coordenadas x, y e z. E o ponto B está um pouquinho para frente, nos três eixos coordenados. Tá? Ele está em x mais dx, y mais dy e z mais dz. Onde dx, dy e dz são pequenos deslocamentos, tá? Deslocamentos infinitesimais, que a gente chama. Quando a gente vai programar no computador a solução de uma integral de linha, uma integral de superfície, uma integral de volume, a gente atribui um dado comprimento a dx, dy e dz. Por exemplo, a integral de uma linha que tem 10 metros de comprimento. Então, a gente atribui lá o dx, o dy e o dz como tendo 1 milímetro. É como se fosse infinitesimal em comparação àqueles 10 metros. Mas aqui no cálculo eles são grandezas teóricas. Tá? Então, é o menor comprimento possível. Bom, nesse caso, e é importante destacar, porque nos próximos nem sempre vai ser, os deslocamentos diferenciais aqui são comprimentos. Tá? Seriam dados em metros. Okay? Bom, o
que é um deslocamento diferencial, pessoal, no sistema de coordenadas cartesianas, do ponto A até o ponto B? O que é só esse deslocamento aqui, ó? Ou seria um vetor, na verdade, que parte do A e termina no B. Como que eu poderia escrever esse vetor aqui que parte do A e termina no B, que mede o deslocamento diferencial? Eu posso decompor ele nos 3 eixos coordenados, né? Então, eu tenho um deslocamento dx, no sentido de AX, mais um deslocamento dy, no sentido de AY, mais um deslocamento dz, no sentido de AZ. Ok? Então, esse é o deslocamento diferencial no sistema de coordenadas cartesianas. dx no sentido de AX, mais dy no sentido de AY, mais dz no sentido de AZ. Supondo, né, que o deslocamento aconteceu nos 3 eixos. Nem em todos os casos, o deslocamento acontece nos 3 eixos. A gente vai ver no exemplo, lá nós temos um deslocamento, tá? Então, o deslocamento diferencial, o dl, é só dz no sentido de AZ. Isso aqui é deslocamento considerando que houve movimento nos 3 eixos coordenados. Ok? Tranquilo? Então, ó, comprimento possível, dx, menor comprimento possível, dy, menor comprimento possível, dz. Ok? E esse vetor, dl, é o vetor que aponta de A para B. Área diferencial normal. O que é a área diferencial normal? Vocês têm que se acostumar que no eletromagnetismo, na maioria dos casos, a área é vetorial. Então, associado a toda a área, a gente calcula a área, né, pode ser um retângulo, enfim, nós calculamos a área, associado à área sempre há um vetor. E esse vetor é normal à área, ou seja, é perpendicular à área. Tá? Por isso o nome, área diferencial normal. Pegando, então, esses pequenos deslocamentos aqui, ó, nós temos 6 áreas possíveis no sistema de coordenadas cartesianos. Na verdade, no cilíndrico e no esférico também, só o cálculo da área é um pouquinho. Tá? Então, uma área, pessoal, ela tem um módulo e ela tem um vetor normal associado. Por isso que está escrito ali, ó, ds vetorial, área infinitesimal, a menor área possível no sistema de coordenadas, ds, módulo, an, vetorial, né, um vetor normal, unitário, que indica o sentido dessa área. Nesse caso aqui, ó, desse retângulo, com os 3 deslocamentos, dy e dz, quais são as áreas possíveis? Se eu pegar aqui a face superior, ó, quanto que vale essa área? É base vezes altura. É o lado vezes lado desse paralelogramo aqui. Então, eu tenho aqui em cima dy vezes dx. dy vezes dx é uma possível área. E eu tenho que atribuir um vetor normal a essa área. Normal, ó. Nesse caso aqui, o vetor normal está apontando no sentido de AZ. Mas eu poderia também estar calculando a área aqui embaixo, ó, que também seria dy dx, e apontaria para menos. Okay? A regrinha geral para atribuir o vetor unitário normal à área é a seguinte. O vetor normal sempre aponta para fora do volume. Então, aqui eu tenho um volume limitado por todas essas áreas laterais. O vetor normal sempre aponta para fora do volume. Okay? Essa é a regra geral para qualquer sistema de coordenadas. Se não for um volume, daí a gente atribui. Ou eu informo para vocês para onde o vetor aponta, ou a gente chuta, escolhe. Tá? Mas quando a gente tem um volume fechado, o vetor normal sempre aponta para fora. Então, com relação a dx dy, eu tenho um vetor normal associado, que é o AZ para cima ou menos AZ para baixo. Por isso que uma possível área é mais menos dx dy AZ. Outra área, pessoal, diferencial. Face frontal aqui, ó, dy dz.
Vetores normais associados, saindo do plano AX ou entrando no plano lá na área de trás, menos AX. Menos dy dz AX. Tá? Aqui, ó, altura dz, profundidade dx. Então, dx, dz, vetor normal associado para a direita AY, para a esquerda menos AY. Por isso, mais menos dz, dx, AY. 6 áreas diferenciais possíveis. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguém não assinou a lista? Quem quiser entrar na disciplina, só colocar o telefone do lado, caso alguém não esteja ainda. Manda lá para trás. Ó. Bom, dúvidas? Não? Volume diferencial. A gente viu que o vetor, a área também é um vetor, porque tem um vetor normal associado. Volume não é vetor. Tá? O volume é um escalar. Como que eu calculo o volume? Muito simples. Multiplicar as 3 arestas aqui desse cubinho. Tá? dx vezes dy vezes dz, eu tenho o volume desse cubo. Tá? Então, no sistema de coordenadas cartesianas, é simplesmente dado por dx, dy, dz. Reforçando, ó, o deslocamento e a área diferenciais são grandezas vetoriais. Se forem calcular uma área, tem um vetor normal associado. Tá? Já o volume diferencial é uma grandeza escalar. Não tem vetor associado. Ok? Agora, o sistema de coordenadas cilíndricas. Um pouquinho mais complicado aqui, mas também não é nada do outro mundo. Tá? O deslocamento diferencial entre 2 pontos. Então, eu tenho ponto A. Lembrando, ó, quais são as coordenadas no sistema de coordenadas de um ponto no sistema de coordenadas cilíndricas. Rho, Φ e Z. O que é o Rho? O Rho é a distância do ponto ao eixo Z. Então, essa distância aqui, ó, do ponto A até o eixo Z, é o raio do cilindro, Rho. O que é o Φ? É o ângulo que esse raio, aqui está ele desenhado, ó, é o ângulo que esse raio faz com o eixo X. Então, o ângulo Φ é esse ângulo aqui. Ó. Tá? Não está representado aqui para não poluir muito a figura. Mas é o ângulo feito com o eixo X do raio. E o que é o Z? É a altura do ponto. Né? Então, nesse caso aqui, é essa altura aqui. Ó. A altura do ponto A. Ok? Tem o ponto A localizado em Rho, Φ e Z. E tem um ponto B localizado um pouco afastado, nos 3 eixos coordenados. Ou seja, esse ponto B ele está distante do ponto A, essa distância aqui. Ó. Tá? Então, a partir lá do eixo Z, ó. Eu tenho o raio, que está me indicando a posição do ponto A. O ponto B está um pouquinho mais longe. Então, ele está a uma distância infinitesimal no sentido do eixo Z. No sentido do eixo Rho, perdão. Ele está a uma distância de Rho. Tá? Então, tem esse deslocamento infinitesimal, no sentido do vetor unitário a Rho. Ok? Então, ele está um pouquinho mais para frente aqui. Ó. Além disso, pessoal, ele está um pouquinho... Distância para cima, T. Ok? Então, ele está um pouco mais para cima. Ele está um dz aqui para cima. Deixa eu desenhar aqui. Então, aqui é o d Rho.
ele está mais esse deslocamento dz para cima. E além disso, ele está um pouquinho mais para o lado, ó. Né? Deslocado aqui um pouquinho para o lado. Ele está um pouco para o lado ali, ó. Aqui está o ponto A. E aqui está o ponto B. Pergunta: quanto vale esse deslocamento diferencial? É tentador dizer que esse deslocamento diferencial é dφ. Na verdade, o ponto B, ó, ele está localizado na coordenada ρ mais dρ, φ mais dφ. Ó, o ângulo φ é o ângulo do ponto A. Mais um dφ, eu chego no ponto B. Mais um dφ, eu chego no ponto B. Só que esse comprimento aqui, ó, não é dφ. O que é o φ? Qual é a unidade de ângulo? Para o nosso caso aqui, a gente vai trabalhar em graus ou em radianos. Qual é a unidade de comprimento no sistema internacional? Metros. Então são grandezas diferentes. Esse deslocamento aqui, ó, não é dφ. Simplesmente. Quanto que vale esse deslocamento? Fácil da gente concluir quanto que ele vale, pessoal. Se eu tenho um círculo, vou olhar esse problema de cima, como se eu estivesse olhando aqui de cima. Tá? E eu tenho um raio. Esse raio vale ρ. Ok? Aqui estaria o eixo Z, ó, saindo do plano. Se eu fosse representar aqui o eixo Z. Ó. Qual é a equação, pessoal, para calcular o comprimento de uma circunferência? Se eu perguntasse para vocês quanto vale o comprimento dessa circunferência aí? Isso. 2 π ρ. Eu saí de zero, radianos, passei por π meios, passei por π, passei por 3 π meios e cheguei em 2π. Ou seja, o comprimento total dessa circunferência é 2π vezes o raio. Certo? Mas e se eu não estiver interessado no comprimento total? Eu estiver interessado apenas nesse comprimento aqui, ó. Nesse comprimento, ó. Não quero o comprimento total. E eu informo para vocês que esse ângulo aqui, ó, é dφ. Tá? Chamei de dφ esse ângulo. Quanto que vale esse comprimento aqui, então? dl. Se eu percorri 2π radianos vezes ρ para o comprimento total, quanto vocês concluem que eu tenho que percorrer aqui para encontrar dl? A regrinha é a mesma. Né? Se eu não estou percorrendo 2π, eu estou percorrendo dφ. Então, esse comprimento infinitesimal aqui, ó, esse dl, é dφ vezes ρ. Em vez de 2π vezes ρ, é dφ vezes ρ. Isso aqui é um arco de circunferência. Correto? Um arco de circunferência. Então, pessoal, qual é a unidade disso aqui? Metros. Agora eu estou falando de deslocamento. Não estou falando de ângulo. Apenas ao dφ, eu estava me referindo a ângulo. Localização do ponto B, ele está localizado no ângulo φ mais dφ. Mas qual é o deslocamento no sentido de Aφ do ponto A ao ponto B? Rho dφ. Rho dφ no sentido de Aφ. Tá? Então, esse é o deslocamento diferencial do ponto A ao ponto B no sistema de coordenadas cartesianas.
dρ no sentido de arρ, no sentido do raio, ρ de φ no sentido de Φ, ou seja, no sentido do crescimento do ângulo φ, tá? No sentido do eixo Z. E aqui está destacado para vocês, ó, o ρ de φ é um comprimento do arco de circunferência. Ocorrem, vou falar aqui, sei que vai acontecer de novo. Infelizmente, ocorrem muitos erros nas avaliações, porque o pessoal coloca só dφ aqui, ó. É tentador escrever, né? dρ a ρ, dφ a φ, dz a z. Tá errado. Eu estou somando metro com radiano com metro. Não posso somar coisas diferentes. Tem que somar metro com metro com metro. Tá? Então, ρ dφ. No sistema de coordenadas esférico, que a gente vai ver depois, comprimento de arco de circunferência vai acontecer aqui e aqui, ó. Porque aqui a gente tem o ângulo θ e aqui a gente tem o ângulo φ. Então vai acontecer duas vezes. Né? Nesse caso aqui no cilíndrico acontece só aqui ao longo de Aφ. Ok? Dúvidas? Então, se não tem dúvidas, vamos adiante. Áreas, pessoal. Bom, conhecendo as laterais desse cubinho aqui, na verdade não é um cubo. Né? Não são paralelas, ó. E ainda por cima tem uma aresta aqui que é curva. Né? A gente tem uma aresta curva. E as outras duas aqui não são paralelas. Na verdade não é um cubo. São tão pequenos, infinitesimais, no cálculo a gente faz uma aproximação. Que a aproximação é essa. A gente faz de conta que isso aqui é uma reta de comprimento ρ de φ, que tem o mesmo comprimento daquela reta lá. Ó. Na verdade, aquela lá é um pouquinho menor que essa, mas como eu já estou falando de comprimentos infinitesimais, né, algo infinitesimalmente pequeno, e algo um pouquinho menor que isso é praticamente igual. Tá? A mesma coisa que o resultado é o mesmo. Então, isso tem o mesmo comprimento disso, e são paralelos. Isso tem o mesmo comprimento disso, e são paralelos. Então, a gente aproxima essa figura aí por um cubo. Um cubo ou um paralelogramo. E quanto que vale as áreas da face frontal, posterior, das laterais e superior e inferior? Basta fazer o produto das arestas desse paralelogramo. Então, eu tenho, de novo, 6 áreas diferenciais ou infinitesimais. Tá? Lembrando que a área é uma grandeza vetorial, que tem módulo e um vetor normal associado. E esse vetor normal associado sempre aponta para fora do volume limitado por essas áreas. Okay? Então, por isso, estão todos saindo aqui. Bom, vamos pegar aqui a face superior e a inferior, né, que tem a mesma área. Como que eu calculo a área? Uma aresta, dρ, vezes outra aresta, ρ de φ. Tá? Vezes metro quadrado, né, unidade de área. E aponta para onde? Pode apontar para mais AZ ou para menos AZ. Aqui está o vetor AZ, ó, só para vocês terem por referência. Né? No mesmo sentido de AZ, mais AZ, ou em sentido contrário, AZ menos AZ. Por isso, mais menos dρ, ρ de φ, AZ. As primeiras áreas aí diferenciais. Segunda área diferencial, pessoal. Frontal e posterior. Né? Quanto que vale essa área aqui? Ó? Tem dz de altura e ρ de φ de largura. Então, ρ de φ vezes dz, apontando para onde? No sentido de crescimento do raio, a ρ, ou em sentido contrário ao crescimento do raio, menos a ρ. Tá? Mais duas áreas diferenciais. Primeira área diferencial, essa aqui lateral. Ó. Então, eu tenho de profundidade dρ, altura dz. Aponta para onde? Para lá, ó, no sentido de crescimento de Φ, crescimento de Φ, perdão, no mesmo sentido de Φ, ou em sentido contrário a Φ, dρ.
aí as 6 áreas diferenciais. Ok? Vi que chegou mais gente. Todo mundo assinou a lista? Não? Vai passando lá para o fundo. Tranquilo, né? Então, a única coisa aqui que pode gerar erros e que vocês têm que exercitar, senão vocês vão esquecer, porque é tentador cometer esse erro, é que esse deslocamento aqui não é deφ, é ρ deφ. Raio vezes ângulo. Raio, ρ vezes ângulo, deφ. Então, ρ deφ. Okay? E o volume, pessoal, é o produto aí das três. Então, o volume não é vetor, o volume é um escalar e pode ser calculado por dρ vezes ρ deφ vezes dz, metro cúbico. Só o volume que é escalar. Outros, deslocamento e área, são vetoriais. Sistema de coordenadas cilíndricos. Então, agora a gente vai para o sistema de coordenadas esférico. Agora nós temos 2 arcos, é um pouquinho mais chato, tá? Mas também não é nada do outro mundo. Tenho de novo os 2 pontos aqui, ó, ponto A e o ponto B. Ponto B é localizado um pouquinho mais longe, nos 3 eixos coordenados. Tá? Então eu tenho o ponto A, um dado raio R. Lembrem o que é o raio R? É a distância do ponto A à origem do sistema de coordenadas, tá? Ao centro da esfera aqui. Ponto A tem o ângulo θ. O que é o ângulo θ? É o ângulo que esse raio faz com o eixo Z. Não está representado aqui na figura para não poluir. Tá? Mas é esse ângulo aqui, ó, que o raio vetor do ponto A faz com o eixo Z. Ok? E tem o ângulo φ. O que é o ângulo φ? Se nós projetarmos esse raio aqui embaixo, ó, no plano XY, o ângulo φ é o ângulo desse raio com relação ao eixo X. Ok? Então, esse ângulo aqui. Ó. E o ponto B está um pouco mais longe. Está localizado em R mais dr. Então, ele está um pouco mais para cima. Θ mais dθ. Ele está um pouco mais longe da origem. Θ mais dθ, ele está um pouquinho mais para baixo, né? Porque o ângulo θ cresce nesse sentido. Ó, então, o ponto está um pouquinho mais para baixo. E φ mais dφ está um pouquinho mais para o lado aqui. Então, eu tenho esses 3 deslocamentos. Ponto A, coordenadas R, θ, φ. Ponto B, coordenadas R mais dr, θ mais dθ, φ mais dφ. Reforçando, dr é uma distância infinitesimal, é metros. dθ e dφ não são distâncias. São ângulos infinitesimais, em radianos ou em graus. Tá? Se eu for medir distância, se eu for encontrar esse vetor aqui que aponta do ponto A para o ponto B, ó, que é a soma de 3 vetores, a soma, esses 3 vetores aqui tem que representar distâncias. Okay? Tem que ser vetores de distâncias. Então, como que eu faço o cálculo desse deslocamento diferencial dl do ponto A ao ponto B, pessoal? Novo aqui, vou representar o eixo Z. Aqui está a origem. Ponto A. Ponto A está distante R da origem. O ponto B está um pouquinho mais longe. Está um dr a mais. Então, o ponto B está um dr a mais aqui. Ó. Vamos colocar aqui mais um dr. Ok? Está no mesmo sentido do raio R. Além disso, pessoal, lembrando, ó, esse aqui é o ângulo θ. Tá?
Ele está um pouquinho mais para baixo, ele está um θ um pouco maior, um θ mais dθ. Então, o deslocamento define um arco. Ó, esse raio aqui vai ter que se deslocar assim, ó. Eu vou desenhar um arco. Quanto que vale esse arco aqui, pessoal? Como que eu calculo um arco de circunferência conhecendo o raio, conhecendo o ângulo? Raio vezes o ângulo. Tá? Então, esse deslocamento aqui, ó, é R vezes dθ. Ok? E, além disso, o ponto B está um pouco mais lá para o fundo aqui do quadro. Ó. Tá? Então, ele está se deslocando ainda lá para trás, lá um pouco. Ó. Aqui está o ponto B. Ó. Desenhei outro arco aqui. Agora, devido ao movimento desse raio vetor aqui, não mais assim, ó, mas assim. Tá? Como que eu faço para descobrir esse comprimento? Eu tenho que pegar esse raio vetor e projetar ele aqui embaixo, no plano XY. Tá? Então, eu tenho que fazer o seguinte. Ó. Deixa eu ver se eu consigo representar aqui. Aqui está o eixo Y. Aqui está o eixo X. Eu tenho que pegar esse negócio aqui e projetar ele aqui embaixo. Vou projetar só o R aqui. Tá? Então, projetando ele aqui embaixo, aqui eu tenho um ρ. Como que eu calculo esse ρ aqui, pessoal? Na verdade, esse ρ aqui, ele está aqui em cima também, ó. Um ângulo de 90 graus aqui. Como que eu calculo esse ρ? Eu conheço a hipotenusa e eu quero calcular o cateto oposto. Como que eu faço? R seno de θ me dá o cateto oposto. Então, esse ρ aqui, ó, é R seno de θ. Mas eu não estou interessado só nisso. Eu estou interessado nesse deslocamento aqui, ó. Estou interessado naquele deslocamento ali, ó. Que esse eixo faz, que esse ρ faz aqui embaixo. Ora, conheço o comprimento, ρ, o raio. Conheço o deslocamento. Quanto que é o deslocamento? Esse deslocamento. Dφ. Tá? Logo, esse deslocamento aqui vai ser ρ dφ, ou, abrindo esse ρ aqui, R seno de θ vezes dφ. Então, aí estão os 3 deslocamentos infinitesimais para o sistema de coordenadas esféricas. Então, me desloco no sentido do raio R, dr, me desloco no sentido do θ, é um arco, R de θ, e me desloco no sentido do φ, é outro arco, só que é outro raio também. Né? O raio é o ρ lá do sistema de coordenadas cilíndricas, ó, que eu calculo por R seno de θ. Tá? Então, esse deslocamento aqui, ó, é R seno de θ dφ. Metro, metro e metro. Então, o vetor que aponta do ponto A para o ponto B, pessoal, esse vetor aqui que aponta do A para o B, é a soma desses 3 vetores infinitesimais. dr no sentido de AR, mais R de θ no sentido de Aθ, mais R seno de θ dφ no sentido de AφI. Tá? Pessoal, isso aqui eu não dou em formulário. Vocês têm que exercitar e memorizar. Na dúvida, sempre desenhem. Se vocês desenharem, vocês vão ver que isso aqui é um arco. E eu tenho que calcular o comprimento do arco. Isso aqui é outro arco. Eu tenho que calcular o comprimento desse arco aqui. Mas para calcular o comprimento desse arco, eu tenho que descobrir quanto que é esse raio. Então, sempre façam o desenho. Ok? Vocês acabam memorizando aí automaticamente. Não é difícil. E sempre se façam aquela pergunta. Estou somando metro com metro com metro?
Não estou somando unidades diferentes. Se eu estiver somando metro com ângulo, tem erro. Ok? Bom, para calcular a área diferencial, agora que eu conheço as 3 arestas desse paralelogramo aí, que se assemelha a um cubo, eu consigo calcular a área. Aqui, de novo, pessoal, a gente faz aquelas aproximações do cálculo infinitesimal. Isso é reto e são paralelos. Isso é reto e são paralelos. Tem o mesmo comprimento. Isso é paralelo com isso, que é paralelo com isso. Na verdade, dando um zoom nesse paralelogramo aqui, a gente vê que, na verdade, não tem nada paralelo aqui, né? Mas, como a dimensão é muito pequena, a gente pode fazer essa aproximação. Então, basta multiplicar as 3 arestas aí para calcular também. Tá? Então, quais são as áreas? Primeira área aqui, ó, dr vezes área superior e área inferior aqui, ó, superior e inferior. Eu tenho dr e esse comprimento aqui, r seno de θ dφ. Então, eu calculo ou aquela área ou essa área. Aqui, no caso, apontando no sentido de aθ, sentido de crescimento do ângulo θ, ou menos aθ. Por isso, ó, mais menos dr, r seno de θ dφ, no sentido de aθ. Duas áreas aqui, ó. Quanto que vale essa área? r de θ, r seno de θ dφ. Produto das duas arestas, dá essa área, aponta no sentido de crescimento do raio, no sentido de AR, ou em sentido contrário. Tá? O vetorzinho está escondido ali atrás. Então, mais menos r seno de θ dφ vezes r de θ no sentido de AR. E a terceira área, faces laterais aqui, ó, eu tenho dr e r de θ. Então, calculo essa área, aponta no sentido de crescimento do ângulo φ, a φ, ou em sentido contrário. Φ, por isso, mais menos r de θ dr, no sentido de a φ. Tá? Nós temos aí as 6 áreas diferenciais. Lembrando que os vetores normais sempre apontam para fora do volume limitado pelas áreas. E o volume, então, das 3 arestas do paralelogramo. Seria paralelogramo ou paralelepípedo? Paralelepípedo, eu acho, né? Paralelogramo, 2 dimensões. Talvez eu esteja usando o nome errado, tá? Prefiro chamar de cubo, então, daí não tem erro. Bom, volume, pessoal, infinitesimal. dr, r de θ, r seno de θ dφ. Ok? Produto aí das 3 arestas. Observações, as mesmas de sempre. Deslocamento e área diferenciais são grandezas vetoriais. E o volume diferencial é uma grandeza escalar. Tá? Ficou alguma dúvida? Paralelo. Então vamos fazer esse exemplo aí. É dado esse objeto aí, ó. E com respeito a esse objeto, são pedidas algumas distâncias, algumas áreas e um volume. Tá? Então a gente vai usar os conceitos que nós estudamos aqui agora
na aula. Primeira pergunta que eu faço para vocês, pessoal. Qual o melhor sistema de coordenadas para solucionar esse problema? Olhando para o problema, assim, o que vocês concluem? Cilíndrico. Então, o primeiro passo é identificar qual é o melhor sistema de coordenadas para solucionar o problema. E as coordenadas dos pontos aí foram dadas em qual sistema de coordenadas? Cartesiano. Então, os pontos, não tem nenhum ângulo aqui representado. Então, os pontos foram dados no sistema de coordenadas cartesianas e nós desejamos solucionar esse problema no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, o primeiro passo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a conversão desses pontos do sistema de coordenadas cartesiano para o sistema de coordenadas cilíndricos, para só então começar a resolver o problema. Ok? Então, nós estamos no sistema de coordenadas cartesianas e desejamos passar para o sistema de coordenadas cilíndricas. Começando então pelo primeiro ponto aí, ponto A. 5, 0 e 0. Lembrando, coordenada x, coordenada y, coordenada z. O que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a distância do ponto A até o eixo z, que é o raio ρ. Eu tenho que calcular o ângulo que esse raio ρ faz com o eixo x. E eu tenho que calcular a altura do ponto A. Como que eu calculo o raio ρ, pessoal? É x ao quadrado mais y ao quadrado raiz. Tá? Como que eu calculo o ângulo φ? Arco tangente de y sobre x. Já estou indo direto aqui, conteúdo já visto. E o z é a própria coordenada z. Na verdade, é visual a solução. Eu estou só fazendo um exercício aqui de reescrever o processo de conversão de um ponto. Mas, se a gente olhar para a figura, a gente já consegue concluir quanto que vale o raio, quanto que vale o ângulo φ e quanto que vale a altura z. Tá? Bom, então, continuando aqui com o nosso exercício. Ponto A. X ao quadrado mais y ao quadrado raiz. Então, vai ficar 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado. O raio ρ vale 5. É o raio, né? O vetorzinho que parte da origem aqui vai em direção ao ponto A. O comprimento desse carinha, nesse caso aqui, é a própria coordenada x do ponto, né? 5. Está em cima do eixo aqui, ficou fácil visualizar. Vou calcular o ângulo φ, pessoal. Quanto que é o ângulo φ? Arco tangente de y sobre x. De y sobre x. Y é 0, x é 5. Arco tangente de 0. 0. Tá? Então, eu tenho aqui 0 graus ou 0 radiano. Vou botar aqui 0 grau. Depois a gente vai ter que trabalhar em radianos na solução desse problema. Tá? Então, é fácil concluir também. Por quê? Porque o raio está exatamente sobre o eixo x. Como o ângulo φ é medido com relação ao eixo x, eu não tenho nenhum ângulo. O ângulo é 0. E a altura do ponto é a mesma, 0. Portanto, o ponto A no sistema de coordenadas cilíndrico é 5, 0, 0 radianos, eu vou escrever aqui, 0 rad e 0. Ok? Ponto A.
Os outros pontos aqui a gente vai fazer um pouco mais direto. Tá? Eu só fiz todo o procedimento ali, só para ser metódico na primeira conversão. As demais a gente vai olhar para a figura aqui e vamos converter direto. Vamos lá então. Ponto B, pessoal. Ponto B. 5. A distância do ponto B Z. É a própria coordenada y desse ponto, né? Quadrado mais y é isso. Então, ó, 5. Qual é que o raio? Oi? 90 graus. Ou pi meios radiano. E a altura da coordenada z dele, 0. Tá aí o ponto B. Ponto C. Raio do ponto B. Ângulo do ponto C, pessoal. Φ é o mesmo ângulo do ponto B. Pi meios. C, aí é diferente para a coordenada Z. Ponto D. Raio do ponto D, mesmo do ponto A. 5. Ângulo φ do ponto D, mesmo do ponto A. Altura do ponto D, 10. Ok. Com isso aqui, agora a gente já consegue, então, fazer a solução do problema. A gente já converteu esses 4 pontos aí por sistema de... Vamos lá, então. Letra A é pedido a distância BC. Né? Distância BC. Então, eu tenho o ponto B aqui embaixo, ponto C aqui em cima. Tem uma reta unindo eles. E qual é o primeiro passo para eu resolver isso? Eu tenho que descobrir a distância infinitesimal. Então, eu tenho que descobrir, ó, quanto que vale esse DL aqui, ó. É um vetor. Quanto que vale o DL? Então, o DL, lembrando, ó, o que nós havíamos visto para o sistema de coordenadas cilíndricas? Nós havíamos visto que o DL era dρ, no sentido de arρ, mais ρ de φ, no sentido de Aφ, mais dz, no sentido de AZ. Esse era o DL completo. Aí nos 3 eixos. dρ no sentido de arρ, ρ de φ, que é um arco, no sentido de Aφ, e dz no sentido de AZ. O que vocês acham que se resume o DL do ponto B ao ponto C? Eu tenho só deslocamento no eixo Z. Né? Então, eu só tenho isso aqui, ó. Só tenho deslocamento no eixo Z. Então, nesse caso específico aqui, o DL vale dz no sentido de AZ. Tá? Pessoal, além disso, a distância não está sendo pedido vetor. Então, a gente não vai trabalhar ali com o vetor unitário associado, tá? Que dá
direção e sentido. Só o módulo da distância, né? A distância. Então, eu vou trabalhar só com o dz aqui, na integral que eu vou montar. Tá? Mas se fosse pedido vetor, deslocamento, daí a gente teria que manter esse vetor unitário aqui. Tá? Então, vamos lá. Ó. Deixa eu ir lá para o outro lado. Quero calcular o deslocamento. Então, eu vou fazer uma integral de' do deslocamento infinitesimal. Tá? Vamos substituir agora o que é essa integral de' aqui, com relação a qual variável é, com base no dl. Então, na verdade, vai ser uma integral que sai do ponto B e vai até o ponto C. Então, sai do ponto B e vai até o ponto C. O que é o dl, no nosso caso? dz. dz. Ou seja, a gente tem uma integral de dz. A única variável é a z. Não está variando φ, não está variando ρ. Tá? Então, nós estamos saindo do ponto B. Quanto que vale o z no ponto B? 0. Tá? Então, o z igual a 0 no ponto B. E estamos indo até o ponto C, que vale z igual a 10. É óbvio aqui a resposta desse problema, né? Se vocês baterem o olho ali, vocês vão saber o comprimento. Só que eu estou usando a definição. Tá? Então, a gente vai dz igual a 0 até o ponto C, que é 10. Integral de dz é z, de 0 a 10. Logo, a solução da letra A é 10 metros. Não tem nenhum mistério aí, né? 10 metros. Letra B, pessoal. A distância CD. Então, agora eu estou sobre esse arco aqui, ó. Distância CD. A gente conseguir solucionar. Eu conheço o raio, se eu pegasse aqui o comprimento total da circunferência e dividisse por 4, eu teria esse comprimento. Só que a gente não vai fazer isso, a gente vai usar a definição. Passo a descobrir quanto que vale o dl. Eu tenho o ponto C, que está aqui em cima, e tenho o ponto D, que está aqui do outro lado, e eu tenho esse arco aqui, ó. E eu tenho que descobrir quanto que vale esse dl aqui. Quanto que vale o dl, pessoal? Aqui está ele, ó. Eu só tenho deslocamento no sentido do ângulo φ. Não tenho deslocamento no sentido do ρ. O raio é o mesmo em todo o trajeto. E o z é o mesmo em todo o trajeto. Eu estou na mesma altura. Só tenho deslocamento no sentido do ângulo φ. Então, o deslocamento é ρ de φ no sentido de Af. Ok? Então, é ρ de φ no sentido de Af. Lá para o outro lado. Beleza. Não está sendo pedido nenhum vetor, tá? Está sendo pedido simplesmente a distância, ou seja, só se quer saber o módulo.
Então, eu não vou colocar o afim. Tá? Vou trabalhar só com o módulo, só com o ρ de φ. Okay? Então, o comprimento L é uma integral de linha do deslocamento dl, que vai ser uma integral do mesmo dl aqui, tá? Que sai do ponto C e vai até o ponto D, que vai ser igual a uma integral, que é o dl? Ρ de φ. Ρ de φ. Qual é a única variável que está mudando ao longo desse trajeto? O ângulo φ. Tá? Portanto, no ponto C, quanto que vale o ângulo φ, pessoal? Quanto? π meios. E no ponto D, quanto que vale o ângulo φ? 0. Além disso, pessoal, o ρ é constante aqui nesse caso. Quanto que vale o ρ? Quanto? 5. Logo, essa integral vai ficar 5. Integral de dφ é φ. Limites π meios e 0. Logo, o resultado aqui vai dar negativo, tá? Porque foi pedido o deslocamento do ponto C para o ponto D. É em sentido contrário, ó. Em sentido contrário à definição positiva de deslocamento. O ângulo φ cresce nesse sentido, ó. Olhando de cima, né, em sentido anti-horário, de D para C. Só que a gente está resolvendo uma integral que vai descer para D. Né? Então, não tem problema. Ok? Está sendo pedido só a distância ali. A distância a gente pode representar em módulo, dá até para tirar o valor negativo. Mas vamos deixar o valor negativo aqui, porque a gente montou a integral ó, no sentido positivo do deslocamento, ponto inicial e ponto final. Então, o resultado ficou o quê? 5 que multiplica 0 menos π meios. Então, ficou menos 5 vezes π meios. Ou seja, 2,5 π metros. Dúvidas, pessoal? Não? A superfície ABCD, na letra C. Letra C. Deixa eu vir para o lado de cá. Vou pegar aqui. A superfície ABCD. Então, a superfície dessa face aqui, ó, frontal, desse quarto de cilindro aí. Tá? Beleza. Para que eu calcule essa superfície, pessoal, eu tenho que encontrar a área infinitesimal, ou melhor, a área diferencial associada a essa superfície. Tá? Então, eu tenho essa superfície ali. E eu tenho que encontrar essa área infinitesimal aqui, ó, o diferencial, o termo correto, né? Essa areazinha que tem um vetor normal que aponta aqui para fora, ó. Tem uma n aqui. Eu tenho que descobrir quanto que vale esse ds. Quanto que vale essa altura aqui, pessoal? dz.
Quanto que vale esse arco aqui? Rho de φ. Esse arco aqui é Rho de φ. E nesse caso aqui, o vetor unitário está apontando no mesmo sentido do raio, de crescimento do raio. Então, no sentido de Rho. Está sendo pedido só a superfície, tá? Só o módulo da área. Então, a gente nem vai trabalhar aqui com a Rho. A gente vai ficar restrito aqui ao dz Rho de φ. Ok? Então, nós desejamos calcular a área, que é uma integral de superfície de ds. Eu vou substituir aqui o que é o ds. Ó. Só vou reorganizar aqui as variáveis, tá? Deixar o dz aqui para o final. Rho de φ dz. Quantas variáveis de integração eu tenho aí? Quantas variáveis estão mudando de valor? 2. Tá? Eu tenho dφ mudando de valor, mudando de valor, e tenho z mudando de valor. Logo, eu tenho uma integral dupla. Tá? Uma integral dupla. Nesse caso aqui, ó, para essa z varia de 10. A integral mais de fora aqui é do z. Ó. Então, o z vai de 0 a 10. E o φ, pessoal, varia de quanto a quanto? 0 a π-meios. Sai de 0 e vou a π-meios. Ou π-meios a 0, tanto faz, depende da sequência aí que vocês solucionarem a integral. Tá? Então, vai de 0 a π-meios. E o ρ muda? O ρ não muda. Vale 5 em toda essa integração. Tá? Então, o S vai dar o quê? Integral de dφ é φ. Limites 0 π-meios. Integral de dz é z. Limites 0. Vai ficar 5 vezes π-meios vezes 10. 5 vezes π-meios dá 2,5 π, que a gente já calculou. Vezes 10, 25 π. Então, — 25 π metros quadrados. Tranquilo? Dúvidas? Letra D, então, pessoal. A superfície ABO. Então, essa superfície de baixo. Vou desenhar a superfície aqui. Eu tenho que encontrar a área infinitesimal associada a essa superfície. Né? Essa aqui é a superfície aqui de baixo. Ó. Então, eu tenho uma área infinitesimal associada aqui. Ó. Tem uma areazinha aqui infinitesimal.
cujo vetor unitário aponta para fora do volume, aponta para baixo. Supondo que a gente fosse usar ele, né? A gente não vai usar. Essa distância aqui, ó, é o raio ρ. E esse movimento que o raio ρ faz é dφ. Tá? Então, quanto que vale essa área aí, pessoal? Quanto que vale esse comprimento aqui, ó? Que está no mesmo sentido do raio ρ. Aqui não ficou bem desenhado, né? Interessante fazer ele um pouquinho mais assim, ó. Esse deslocamento no mesmo sentido do raio ρ vale dρ. E quanto que vale esse deslocamento aqui, ó, no sentido do ângulo φ? Ρ dφ. E nesse caso aqui o vetor unitário está apontando para onde? A z negativo, né? Menos a z. Vou colocar aqui entre parênteses, está apontando para menos a z. A gente nem vai usar isso aqui, tá? A gente vai ficar só com o módulo aqui, ó. dρ, ρ, dφ. Tá? Então essa é a área vetorial. Então montando a integral, a gente vai ter uma integral de superfície do ds, ou seja, o que é o ds? Só vamos mudar a ordem das coisas aqui. Ρ dρ dφ. Ρ dρ dφ. Quais variáveis que estão mudando? Quais? Ρ e φ. Tá? Então eu tenho o ρ e o φ mudando. Logo eu tenho uma integral dupla. E agora tem que tomar cuidado. O ρ não é mais constante. O ρ é variável. Tá? Então eu não posso tirar ele para fora da integral, como eu fiz em todos os outros casos, né? Onde ele valia 5. Agora ele varia. Bom, integral mais de fora aqui, ó. O φ varia de quanto a quanto, pessoal? 0 a π meios. Né? Eu saio aqui de φ igual a 0 sobre o eixo x e vou até π meios, aqui está o eixo x, ó, e vou até π meios sobre o eixo y. Então, 0 a π meios. E o ρ varia de quanto a quanto? Origem, onde o raio é 0, e vou até o ponto A ou até o ponto B, tanto faz, tá? Onde o raio vai. Então, sai de 0 e vai a 5. Logo, essa área vai ser o quê? Integral de ρ dρ. Ρ quadrado sobre 2. Limites 0 a 5. Integral de dφ, é o próprio φ. Limites 0 e π meios. Logo S vai ser igual ao quê? 25 ao quadrado dividido por 2, 12,5. Tá? Ρ ao quadrado, 5 ao quadrado dividido por 2, 12,5. Vezes π meios. 12,5 dividido por 2, 6,25. Então vai dar 6,25 π metros quadrados. Dúvidas, pessoal? Bem tranquilo? Como assim? Isso, poderia ter feito πr ao quadrado dividido por 4, né? Só que normalmente, eu não vou pedir numa prova, calcule a área. Tá? Normalmente,
a essa área aqui está associado, por exemplo, uma corrente que está atravessando essa área. Tem uma corrente elétrica atravessando a área. E eu peço para calcular a densidade decorrente, ou eu dou a densidade decorrente e peço a corrente. E a densidade decorrente varia ao longo da área. Então, se eu estou analisando na areazinha infinitesimal que está aqui, ó, a densidade decorrente é uma. Se eu estou analisando lá, a densidade decorrente é outra. Uniforme. Então, eu não poderia pegar simplesmente a área e multiplicar pela densidade para achar a corrente. Eu teria que resolver a integral. Porque tem uma variável associada à área que muda conforme eu me desloco dentro dessa área. Tá? É óbvio que eu não vou pedir na prova, eu não quero testar conhecimentos de cálculo de vocês. Calcule a área, calcule o volume. Normalmente o volume e a área vêm associados a alguma outra variável que muda junto com a área e junto com o volume. Então, na maioria dos casos, tem que resolver a integral. Porque essa variável está mudando junto. Tá? Por isso que é importante a gente saber o cálculo. Só que aqui é um exemplo óbvio. Né? Como o colega disse, era só fazer πr ao quadrado, né? π vezes 5 ao quadrado e dividir por 2. Por 4, perdão. Daria a mesma coisa, 6,25 π. E a letra E, calcule o volume. Tá? O volume também seria trivial calcular sem usar a integral. Mas a gente vai usar a integral aqui para calcular. Tá? Então, letra E. Calcule o volume. Vou desenhar aqui só o volumezinho infinitesimal. Não tenho preguiça de fazer esse desenho, tá? Sempre que precisar. Onde a distância lá do eixo Z é o raio ρ. Né? E esse deslocamento aqui é no sentido de um ângulo dφ. Para eu calcular o volume infinitesimal, pessoal, basta fazer o produto das três arestas desse paralelepípedo. Tá? Então, uma aresta é dz, outra aresta é ρ dφ e a outra aresta é dρ. Logo, o volume vai ser ρ dρ dφ dz. Logo, o volume vai ser uma integral de volume desse volumezinho infinitesimal. Quando a gente vai resolver isso no cálculo, a gente não vai chegar fazendo a disciplina, mas quem tiver curiosidade, né, e que gosta de programar métodos numéricos computacionais, vocês têm uma cadeira chamada Métodos Numéricos Computacionais? A gente aprende lá a programar a solução de uma integral de linha, de uma integral de superfície, de uma integral de volume. O que a gente faz lá? A gente define que esse dv aqui, ó, tem um pequeno comprimento no sentido de ρ, um pequeno comprimento no sentido de z, um pequeno comprimento no sentido de φ, e faz o somatório. Né? Então, a gente parte de um ponto e vai somando esses vários dv, soma de novo, vai fazendo esse somatório, e quando a gente chega no final, a gente tem o volume total aproximado. Total exato se o dv fosse infinitesimal. Quanto menor for o dv que a gente atribui no programa, mais tempo demora o cálculo, né, porque mais elementos esse cara aqui é fatiado, mas mais precisa a resposta. Né? Então, esse é o princípio dos métodos numéricos computacionais. Tudo que é de alguma coisa, né, diferencial, a gente atribui um comprimento, ou uma área, ou um volume. Tá? E quanto menor, mais próximo da definição original do cálculo. Bom, então,
O volume é o somatório dos volumes infinitesimais. Como os volumes são infinitesimais, esse somatório é uma integral. Se a gente tivesse metros numéricos, seria um E aqui, né, de somatório. Seriam elementos discretos. Vamos lá, então. O nosso dV é ρ, dρ, dφ, dz. Nós temos 3 variáveis aí mudando ao mesmo tempo na integral. O ρ, o φ e o z. Logo, essa integral, pessoal, é uma integral tripla. E o ρ não é constante, o ρ varia. Tá? Começar aqui pela integral mais de fora. Ó. O z varia de quanto a quanto? 0 a 10. Eu saio daqui de baixo e vou até lá em cima. Então, o z, eu gosto de escrever aqui, z igual 0 a 10. O φ varia de quanto a quanto? 0 a π. A π meios, perdão. O φ vai de 0 a π meios. E o ρ de 0 a 5. Portanto, o volume vai ser igual ao quê? Vou resolver as integrais aqui. O certo é resolver uma integral, substituir os limites, né? Resolve a primeira, substitui os limites. Resolve a segunda, substitui os limites. Resolve a terceira, substitui os limites. O certo, para a gente resolver essa integral de mais de uma variável, é resolver uma de cada vez. Né? Porque pode acontecer da integral mais interna ter como limites uma variável da integral mais externa. Pode acontecer. Nesse caso aqui, eu vou fazer as 3 direto. Porque eu sei que essa aqui vai dar uma constante, essa aqui vai dar outra constante, essa aqui vai dar outra constante. Tá? Só para ganhar um pouco de tempo, mas vocês tomem cuidado quando vão fazer a solução das integrais. Resolvam uma, substituam os limites, encontrem o valor. Resolvam a outra, substituam os limites, encontrem o valor. Tá? Então, nesse caso aqui vai ficar ρ ao quadrado dividido por 2, limites 0 a 5, vezes φ. Está errado isso que eu estou fazendo, tá? Essa notação está errada. Ó. Uma integral vezes a outra, vezes a outra. O certo seria, essa aqui está dentro do φ. Tá? Mas o engenheiro atalha sempre a solução do problema, né? Está aqui, ó, ρ de φ. Eu só mudei o ρ aqui para frente para ele ficar do lado do dρ. Né? Porque eu tenho que solucionar aqui, ó. Mas está aqui, ó. Ρ de φ, dρ, dz. Ok? A ordem não importa. Não altera. Integral do φ de 0 a π meios. E integral do z de 0 a 10. Logo, o volume vai dar quanto? Isso aqui é igual a de antes ali, né? Que deu 6,25. 25 ao quadrado por 2, 12,5. Dividido por 2, 6,25 π. Vezes 10. 62,5 π metros cúbicos. Aí estão as respostas, tá, pessoal? Alguém pode se perguntar, está 2,5 π metros e a gente encontrou menos 2,5. A resposta é que elas estão só em módulo, porque eu estou me referindo a distâncias. Eu não falo que a distância de Santa Maria a Porto Alegre é menos 300 quilômetros, né? Eu falo. Então, o sentido físico da distância normalmente aparece como positivo, apesar da gente ter encontrado negativo. Tá? Depende do ponto que a gente começa e o ponto que a gente termina. Dúvidas? Se não tem dúvidas, então, nos vemos semana que vem. Obrigado.